Glória a Deus para você que está aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Profetizo que esse ano será um ano maravilhoso na sua vida. O ano que virá. Deus tem trabalhado com o seu pastor. Um novo profético. Ele está me levando num lugar diferente nele. Diferente de coisas comuns que temos ouvido. E bastante intenso. E eu louvo o Senhor por isso. Porque não depende de mim, mas dele. É Ele que nos convida e nós aceitamos ou não os convites. Há uma mesa preparada para todos nós. E somos nós que aceitamos ou não o convite de assentar nessa mesa. E para mim, eu me delicio na mesa do Senhor. Me delicio nas coisas do Senhor. Eu ia começar por um caminho aqui, enquanto a gente estava louvando aqui. Vocês podem ter me visto meio diferente aí, que eu estava meditando ainda no que Deus estava falando comigo sobre a pregação. E Ele falou para dar uns 2 passos para trás, antes de dar alguns para frente. Tá bom? E para que você possa entender efetivamente a mensagem que eu vou ministrar nessa noite. O tema da mensagem dessa noite é similaridade entre reinos. Eu vou trazer a similaridade entre 2 tipos de reinos. Poderia ser o subtítulo, o reino deste mundo e o reino da religião são similares. Tá? Tanto o reino desse mundo quanto a religião contra a religião judaica, a religião evangélica, a religião católica ou qualquer outro tipo de religião. Eles têm similaridades com os reinos desse mundo. E por isso, meus queridos, que eu e você precisamos fugir do sistema religioso, do sistema babilônico. A Bíblia enfatiza que nós devemos sair do sistema babilônico. Sair dela, povo meu. Deus não quer que nós compactuemos com um sistema, mesmo que esse sistema tenha cara de igreja. Eu não estou falando para você sair da igreja, ser desigrejado, porque a Bíblia nos ensina que nós termos comunhão uns com os outros e congregar. Não deixar de congregar-vos como é costume de alguns. Então tem gente aí que fala de desigrejado, não tem igreja e coisas desse tipo. Não entra nessa vibe errada aí, que também isso aí está totalmente fora do contexto de Deus. Mas o que eu quero enfatizar com você, existe um detalhe. Eu vou só ler o versículo, depois eu volto no contexto. Abra em Atos, capítulo de número 7. Explodiu na minha mente esse versículo ontem. Espero que exploda dentro de você também. Em Atos, capítulo de número 7, Estevão, tomado pelo Espírito Santo, ele vai declarar uma frase. E o que está sendo questionado, antes, deixa eu dar o contexto aqui. Em Atos capítulo de número 6, a igreja está bombando. Houve um grande avivamento no dia de Pentecoste. O fogo de Deus desceu e nunca mais a igreja foi a mesma a partir daquele dia. O Espírito Santo governava eles, as pessoas davam o que tinham, entregavam aos pés dos apóstolos, ninguém tinha necessidade, ninguém considerava a sua coisa alguma. Isso só existe no reino de Deus, amém, queridos? Porque nem o socialismo que prega isso nessa terra faz isso. Os príncipes do socialismo estão nas nações, tendo férias em Maldivas, enquanto os súditos, o povo vive lá na escassez do ovinho que ele tem que comprar. É ridículo, né? Mas, e também o capitalismo é outro ridículo, porque vai para o outro extremo, aonde você tem tudo e tudo para você. Então use para o seu ego, use para o seu prazer, você é filho do rei. Também está dentro desse sistema errado. Na verdade, o nosso reino não é desse mundo. Posso ouvir um amém aqui? Não tem nada a ver com esses modelos de governo aqui. O único momento que um pseudo-socialismo funcionou foi aqui. Ninguém considerava a sua coisa alguma. Isso é só movido pelo Espírito Santo. Porque tem que tirar uma coisa dentro do homem. O desejo dele de governar, o desejo dele de poder, o desejo dele de riquezas, de matar os seus desejos, de ter os seus prazeres. Só existe no reino de Deus. Não existe um reino de amor se não for o reino de Deus. Todos os outros reinos são trevas. Todos eles estão debaixo de maldição. Todos são uma desgraça, uma pior que a outra. Nós não temos expectativa, porque o príncipe deste mundo, quem é o nome dele? Quem é o príncipe deste mundo? Satanás, o diabo. O diabo é o príncipe desse mundo. Não se confunda, né? Esse modelo de governo que nós vemos nesse mundo não é de Deus, nenhum deles. Todos os modelos que vemos aqui são do diabo. Acabou, ponto final. Mas existe um modelo de governo que é o governo do céu. Quando nasce essa igreja, começa a acontecer uma necessidade das viúvas dos helenistas,
que elas estão sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os apóstolos falam, não é razoável que nós deixemos a palavra e a oração para servir as mesas. Então, vamos fazer o seguinte, versículo 3. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço nobre de servir as mesas. O reino de Deus, ele já é de ponta cabeça com o homem, porque ele não é de governo estabelecido, ele é de servidão. Nós estamos aqui, na verdade, os sacerdotes, eles deveriam estar aqui para servir o povo e não ser servidos pelo povo. Aí você já vai vendo no modelo da igreja algumas inconsistências, onde os sacerdotes querem ser servidos e não servir. E isso aqui virou modelo, não é verdade? É modelo. Então, queridos, mas ele está falando para escolher homens que tenham boa reputação, ou seja, tenham caráter. Segunda coisa, tenham muita sabedoria para usar o poder. Tem que ter caráter e sabedoria para usar poder. Essa é a qualificação de um homem que lida com as coisas de Deus, que lida com sabedoria e espírito de Deus. Ele precisa ter essa qualificação. Então eles são levantados, e no versículo 8 diz que Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Um homem cheio de sabedoria, cheio de caráter, ele tem que manifestar prodígios e sinais. Se a igreja está sem prodígios e sem sinais, é porque ela não tem sabedoria, não tem caráter e não tem o Espírito Santo. Não tem o tripé. Amém? Então Estevão é um homem que está cheio disso. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos religiosos, da religião, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos da Cilícia e da Ásia, e discorriam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Sabedoria e espírito, está vendo sabedoria e espírito de novo aqui? Estevão estava tomado do espírito e de sabedoria. Paulo pede para a igreja de Éfeso que ela seja cheia de sabedoria e do espírito de revelação, iluminados os olhos do coração. Posso ouvir um amém aqui? Então sabedoria e revelação e poder andam juntos. Você usar poder sem sabedoria é destrutivo, poder com sabedoria é eficaz, efetivo. E então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem a respeito de Estevão, proferir blasfêmias. A religião se levanta contra o verdadeiro profético. A religião se levanta contra aquilo que é verdade. A religião e o mundo não suportam ouvir a verdade, não suportam ouvir a verdade. Essa é a religião e o mundo. Sublevavam o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Vamos levar ele para o chefe da religião. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. 2 acusações, o lugar santo e a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ele vai destruir o templo e vai mudar os costumes de Moisés. Costume de Moisés estes, que Estevão vai falar na frente, e nós vamos ver o que Estevão está falando e do que eles estão acusando Estevão. Porque Estevão vai trazer o discurso de novo. Estevão vai falar do Gênesis ao Apocalipse numa fração, em alguns poucos versículos. Ele vai arrebentar com a religiosidade dele, vai confrontar a religiosidade, vai confrontar a mentira que eles vivem, os lugares que estão assentados, o que eles buscam, as motivações dos seus corações. É o que Estevão, como profeta de Deus, vem buscar. O profético de Deus, a visão do profético, ela não está ligada a um lugar. A visão do profético está ligada a pessoas, a frutos. O verdadeiro profético de Deus, que traz a verdade, você vai ver, vai deixar claro isso, ele busca frutos. Os profetas de Deus, ele vem no meio do povo, buscar do meio do povo frutos. E se um profeta está buscando uma coisa diferente do que frutos, é que o profético dele já se corrompeu, já está errado. Ele está buscando coisas que Deus não mandou ele buscar. Então Estevão está confrontando e está falando, olha, esse sistema da religião que vocês montaram, essa sede religiosa que é o templo, e essas leis que vocês se sentam em cima dela, para afastar o povo e não aproximá-lo, está gerando um dano para a nação. É por isso também, que quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, o Senhor Jesus chora, fala, ô Jerusalém, se você conhecesse o tempo da tua visitação, e o que te é destinado, mas dias virão,
que esse lugar será tomado por trincheiras dos inimigos. E eles vão tomar tudo que está aqui, vão saquear as casas, vão derrubar esse templo. Vai cair tudo por terra. Esse sistema vai cair por terra. E para exemplificar isso, o Senhor Jesus ora para uma figueira que não tem frutos. Ela não tinha frutos. E ele olha para aquela figueira, e aquela figueira simboliza a lei, e simboliza uma nação que vive pela lei, e fala assim: nunca mais como alguém desse sistema religioso. E nesse instante ele expulsa cambistas do templo, porque os cambistas estavam negociando as coisas de Deus. Não estavam deixando o povo ter um caminho dentro deles, não estavam deixando o povo encontrar a Deus. O sistema deles era tão pesado, tão difícil de carregar, tão difícil de caminhar, que o povo não estava conseguindo entrar no reino. Ele fala: vocês têm a chave do reino, mas vocês não abrem a porta. Vocês não entram, não permitem que entre aquele que já estava para entrar. Então vocês são uma árvore sem fruto. E uma árvore sem fruto, Jesus diz, tem que ser amaldiçoada. Nunca mais pode nascer fruto de uma aparência de quem tem fruto, mas não produz fruto. E ele dá chicotada nos cambistas do templo, porque a minha casa é chamada casa de oração e não casa de religião. Não casa das facilidades. Não casa de você trazer o cabrito. Você não precisa mais trazer o cabrito para falar: eu sou um pecador. Agora você pega ele daqui, está prontinho para você. Olha, não precisa nem pegar, pega ele aqui, dá para mim o dinheiro e está tudo certo. A casa de Deus nunca foi comércio. Não é. E há muitos que usam a casa de Deus hoje para comércio. Casa de Deus não é lugar de nós ficarmos ricos. Casa de Deus é lugar de nós servirmos. É diferente. E o Senhor Jesus vem confrontar o sistema. E Estevão está confrontando o sistema. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: estou falando de você, que você está falando contra o templo e contra a lei. É verdade, Estevão? É isso mesmo? Aí Estevão começa pelo caminho. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Começa a contar a história desde Abraão. Quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, que é da Babilônia, e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora habitais. Vocês vivem numa terra que Abraão pisou primeiro. Nela, presta atenção, não lhe deu herança. Opa. Prometeu dar-lhe a posse dela. Ele não tinha herança, mas tinha posse. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E depois dele, a sua descendência, essa palavra no original é esperma, que é a semente que carrega o fruto. Ok? Então o que ele está prometendo? Eu estou te prometendo um descendente. Um filho. A promessa está relacionada ao descendente. Mas note uma coisa sutil aqui: eu não te dei a terra por herança, mas por posse. Posse. Isso é sutil. Dá um exemplo, pastor, do que é ter a terra que não é herança, mas é posse. A terra que não é herança, mas é posse, por exemplo, você tem uma casa que você mora nela, mas ela não é sua, ela pertence a alguém e você aluga ela. Está na sua posse. Mas a pessoa tem a casa. A herança é daquela pessoa, mas a possessão, ela é sua. O domínio naquele ambiente é seu. Mas aquela casa, aquela terra, ela não é sua. Então Deus deu para o homem a posse, o domínio. Dá um exemplo, pastor. O Senhor Jesus estava aqui, quem governava a terra de Israel? Quem governava? Por favor? Muito obrigado, Roma. Alguém aqui está prestando atenção? Império Romano. Era de Israel a terra naquele instante? Não. Mas quem governava sobre os governadores ali? Herodes queria matar Jesus, ele passava no meio do povo. O povo queria jogar ele no precipício, ele passava no meio do povo. Quem tem domínio? Quem tem a posse? Quem manda naquele lugar? O Senhor Jesus. Embora ele estivesse num lugar que não pertencesse a ele, não era herança dele, ele dominava sobre aquele lugar. O Senhor está preocupado com você e eu termos domínio, não herança. O homem dentro da igreja, ele busca herança, não domínio. Ele busca ter e não ser. O homem busca posição, como esses buscaram, e não busca
a presença de Deus. Vou ampliar o conceito. Gênesis 12, vamos abrir lá. Alguém segura para mim aí que eu tenho que falar de voltar no Atos 7 para falar do Estevão, tá bom, bebê? Você me lembra do Estevão? Obrigado. Tá, você pode me interromper a qualquer momento, eu falo, não é agora, tá? Beleza? Estamos conversados? Hoje é mais um estudo do que uma pregação, tá bom? Mas estude comigo. Em Gênesis 12, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que ele prometeu para Abraão? A gente fala, a terra. Não, errado. Ele só falou, sai da tua terra, vai para uma outra terra. Tudo bem até aqui? Eu vou mexer com você hoje, calma. Agora seus conceitos estão sendo mexidos aí na sua cabeça. Você fala, pastor, mas eu sempre soube que a terra da promessa é a terra da promessa. É Canaã, pastor. Na verdade, a promessa foi do Egito até o Eufrates. De uma cidade que não é o homem que vai conquistar. É uma cidade que Deus está fazendo. Você pode dar uma glória a Deus? Não tem nada a ver com o homem isso aqui. Só que o homem fica lutando por aquela terra. E se destruindo por uma terra que Deus não prometeu. Ele prometeu benditas famílias da terra. Eu te prometi um descendente. Mas ele fala para Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Tudo isso que você está olhando é teu. Aonde pisar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. Aí Abraão fala assim, tá bom, Senhor, eu entendi a sua promessa para mim, entendi o que o Senhor quer de mim. E Hebreus 11 fala que ele andou na terra da promessa, como em terra que pertence a outro, porque ele olhava a cidade celestial. Você está comigo aqui? Não era sobre o físico, não era sobre a herança, era sobre a promessa. E a promessa estava relacionada ao descendente, e não à terra. O homem tem se perdido porque o homem tem querido a terra, quando Deus está prometendo o herdeiro, a semente. Está entendendo? Deus promete a semente que vai mudar o mundo. O templo dele não é construído, ele fala assim, eu sou a cabeça, destruirei esse santuário, em 3 dias o levantarei. Quem é o santuário? Ele se referia ao seu próprio corpo, quando ele expulsa os cambistas na primeira aparição dele, ele expulsa cambistas e na última aparição também. Na primeira ele fala, o sistema está errado. Vocês estão fazendo da minha casa de corrupção, quando a minha casa é casa de adoração. Eu vou destruir esse santuário, em 3 dias eu levantarei. Mas ele se referia ao santuário do seu corpo. O corpo de Cristo é o santuário, nunca foi o templo, nunca foi. Nunca foi o templo físico, nunca foi a terra física. Deus não se importa com aquilo que é físico. Porque o que ele está fazendo está no reino espiritual. Está comigo aqui? Tudo bem? E ele faz uma promessa para Abraão. Em Gálatas capítulo 3, nós vamos ver que promessa, porque aqui, vamos ler de novo. Vamos ler de novo agora com calma, com pausa. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai da idolatria onde você vive no Iraque. Eu preciso falar com você num outro lugar. E vai para a terra que te mostrarei. Vai para uma outra terra. Não falei, eu vou te prometer essa terra, ela é sua. Eu te dou a terra. Não. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Opa, vou fazer de você nação. Nação é composto por pessoas, não por terra. Embora as nações ocupem terras, mas o que Deus está preocupado é com uma nação. Te engrandecerei o nome e ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É com você. E em ti serão benditas as famílias da terra. Meu negócio é famílias, que compõem o corpo de Cristo. E portanto compõem o meu santuário. A Bíblia chama em Apocalipse 21, não tenho tempo para abrir em tudo, tá bom? Vamos abrir, Apocalipse 21, por favor. Só para você ficar claro o que Deus está falando aqui. E que Abraão entendeu, mas que a maioria dos profetas não entenderam. A gente confunde o descanso de Deus com a terra que Ele pode nos dar. A gente confunde o descanso de Deus quando Israel habitar naquele lugar e ali todo mundo vai ser feliz. A gente confunde o descanso de Deus com isso. Apocalipse 21, não, 1. Apocalipse 21, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, que é o final, a Jerusalém da glória,
a Jerusalém do céu, e o mar já não existe. E também vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Está tudo bem aqui? Então Deus está fazendo uma cidade. Fala comigo, Deus está construindo uma cidade. Quem está construindo? Eu estou construindo uma Jerusalém para Deus? Ou Deus está construindo uma nova Jerusalém para mim? Quem é que está construindo a cidade? Por favor, vamos lá. Aula de português. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Quem é a noiva? Então a noiva é a cidade. Tudo bem? A noiva sou eu e você. Você é noiva aqui? Alguém aqui é noiva? Você é pedra daquela cidade. Você é muro daquela cidade. Você é uma cidade espiritual. Você é um templo espiritual que Deus está falando. A Bíblia não diz que nós somos templo do Espírito Santo? Quantos está comigo aqui? 1 Coríntios capítulo 6. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Tudo bem? O templo que Deus se preocupa sou eu e você. Por isso você não pode pegar o seu templo, que é templo do Espírito Santo, e juntá-lo ele a meretriz, a prostituir o templo, porque o templo é sagrado e o templo é você. E ele fala, então, descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem é o esposo? Cristo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo, a habitação de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Tudo bem aqui? Está entendendo que você é uma cidade, é um templo? Está ok aqui para vocês? Está claro para você que não é uma cidade física? Está claro que não é Jerusalém que você vê lá? Está claro que não é isso? Embora o lugar geográfico seja das dimensões do Espírito, são pelo menos 3 dimensões, vamos falar das outras, são 3 dimensões que vão descer e vão fundir com a terra, e Deus vai fazer o trono dele estar na terra, tudo bem? A partir da Nova Jerusalém, dessa cidade que ele formou, que eu e você somos o templo dele. Glória a Deus, está tudo bem até aqui? Esse é o plano final de Deus, tudo bem? Muito bem. Aí voltando aqui, ele fala que ele dá um descendente, ele dá o Isaac para Abraão, ele fala, me entrega o Isaac, Deus entrega o Isaac, então ele revela o templo. E ele vai dizer em Gálatas capítulo 3, isso aqui é muito importante. Em Gálatas capítulo 3, ele diz, deixa eu pegar aqui, versículo 15. Gálatas 3,15, irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Tudo que Deus prometeu de bendizer todas as famílias da terra, de amaldiçoar os que amaldiçoarem, tudo isso foi feito a Abraão e ao descendente. Quem é o descendente? Não diz e aos descendentes, não diz que é um povo. Ele diz ao descendente, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Nem Isaac era a promessa. Toda a promessa que foi feita, ela foi feita para Jesus Cristo. Amém? Por isso ele é o templo, por isso ele constrói uma cidade. Ele é o descendente dessa promessa. Ele é a semente que Estevão está falando. Ele está falando, eu tenho a posse e o domínio sobre ela, mas eu mesmo não tenho a terra ainda. Ela não é minha herança ainda. Aí vamos voltar aqui, quer ver? Aqui em Hebreus capítulo 4 agora. Vem comigo em Hebreus, capítulo 4, sobre a terra da promessa. Deus está falando com o povo dele sobre a terra, que a gente estava achando que era o que Deus tinha prometido, a terra. E Paulo, que para mim escreveu Hebreus, não importa se foi Paulo ou não, diz assim, temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, ele não fala na terra, entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram para o povo de Israel não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Descanso de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia ele descansou, ele santificou em Gênesis 2. Ele separou para o seu uso exclusivo. O dia que Deus separou é o 7º dia. Então tem um período, para o homem ele fala, 6 dias você vai trabalhar, o 7º você descansa. Quem está preparando o descanso? Deus está preparando o descanso. O descanso que o povo de Deus sempre encontrou e achou, era o descanso na terra da promessa, que era Canaã.
Mas não é esse descanso, e nós vamos ver claramente que não é esse descanso que Deus está falando. Veja bem, assim jurei na minha ira, não entrar no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Deus prometeu um descanso, não uma terra. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras, de novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, agora Davi está muito tempo depois daqueles que conquistaram a terra, de Josué. Davi na história bíblica vem muitos anos depois de Josué. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora o 8, agora presta atenção. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Se o que Deus queria que o homem conquistasse fosse a terra, que Josué conquistou, Deus não falaria que haveria um descanso. Só que a diferença do descanso que Josué trouxe para o que Deus traz, é que o descanso que Deus traz é um estado. O descanso que Josué traz é um período passageiro. Josué traz descanso dos inimigos, e a Bíblia diz isso, eu anotei alguns versículos aqui na internet. Veja bem, Josué 21:44, o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais, nenhum de todos seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Uma ideia semelhante é expressa em Josué 23:1, tudo bem? Deus deu descanso para Josué dos inimigos, mas Deus está falando a respeito de um outro descanso, não trazido por Josué. O descanso que Deus deu para Josué é descanso dos inimigos à volta. O descanso que Deus está preparando é a vida eterna. Posso ouvir um amém aqui? Está comigo aqui? O descanso que Josué entregou foi uma terra, que ele está entendendo que é herança, que Abraão entendeu que não era herança. E Abraão andou na terra da promessa como em terra alheia. Josué conquista aquela terra, não que não fosse para ele conquistar, dos povos idólatras que viviam em Canaã, amaldiçoados. Mas não é essa o fim da promessa. O fim da promessa consiste num lugar de descanso, preparado por Deus para cada um de nós. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos ao redor. Nota, de novo, descanso dos inimigos. Parou um pouco a guerra. Mas a terra lá está com descanso agora? Lá em Israel está com descanso agora, Jerusalém, guerras em Gaza, guerras e mais guerras. Não é isso que você está vendo? Deus está falando de um outro descanso. Em 1 Crônicas 22, Salomão também deu descanso. Referindo-se a Salomão, é dito, eis que nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade, Salomão, Shalom, é o nome Shalomão. Shalom, paz, vou dar descanso dos inimigos, nos dias de Israel. Não é esse descanso que Deus está falando. Eu vou enfatizar o Hebreus capítulo 11, que eu não li com você. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão entendeu algo ali. Ele está olhando uma cidade que não é aquilo que está vendo no físico, não é aquilo. Abraão entendeu que tinha algo para construir, e tudo que Deus testou Abraão não estava nem aí para a terra, ele olhou para a terra e não quis nada dela, mas quando foi com Isaque, aí pegou para ele. Porque Isaque é a descendência de Abraão. Tudo bem até aqui? Amém? E a terra da promessa, queridos, ela é o céu. Amém? Ela nunca foi a física, é uma Jerusalém celestial. Então Abraão entendeu que o que Deus estava prometendo, que parecia que era o físico, era espiritual, e ela vai descer e vai sentar naquele lugar físico, uma Jerusalém que Deus preparou desde o céu. O homem vai trabalhar 6 dias, 6.000 anos, um dia para Deus são como 1.000 anos um dia, para dar a Deus os frutos, e então ele vem buscar os frutos, tá bom? Deus compara a nossa vida com árvores. Ele diz, Jesus lá, João capítulo 15, que eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E todo ramo que permanece em mim, o que ele dá? Muito fruto. Mas o ramo que não permanece em mim, não dá fruto. Ele diz que Israel era a oliveira,
Israel não andou nos caminhos de Deus, então ele cortou os ramos. Tudo bem? Está comigo aqui? Mas ele diz que ele é poderoso para reconectá-los à oliveira, que também está simbolizando Israel. Tudo bem até aqui? E ele fala que nós éramos ramos que não pertencíamos à oliveira. Nós éramos ambujeiro, oliveira brava, e fomos enxertados na oliveira para dar fruto para Deus. Posso ouvir um outro amém aqui? Amém. Tá bom. Então agora que nós entendemos esse contexto, entendemos o que Estevão está dizendo, Estevão está falando assim, então o que eu me preocupo é que vocês tenham posse, é que vocês exerçam domínio, é que vocês a partir do meu reino tragam sobre a terra um domínio diferente daquele que é o domínio do homem e da religião, porque a religião cega a gente. E então, agora eu posso entrar em Hebreus capítulo 11 mesmo, no versículo 24, aqui mesmo no 11 a 26. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, faraózinho. Moisés recusou o sistema de governo dos impérios. Moisés não quis ser o governante sobre o Egito. Ele era filho da filha de Faraó, naturalmente, ele seria um faraózinho, um faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o que era espiritual, o galardão. Você está vendo que os homens de Deus caminharam com Deus, eles olhavam o celestial, eles não olhavam o físico. O que você vê os homens hoje na igreja fazendo? No reino do mundo, eles olham o físico, não o espiritual. E isso suja os seus olhos espirituais. Porque os homens querem viver e possuir hoje em dia a herança. Eles querem a terra, eles querem as coisas, eles não querem o Deus da herança. Muito bem, está comigo até aqui? Mateus 23 então, olha por que os olhos fecham, por que o profético fecha. Vamos ver que o sistema religioso, ele é parecido com o sistema do mundo. Diz que, versículo 2, Jesus, vamos pegar o 1, versículo 23, capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Eles querem a cadeira de Moisés, que é a cadeira que legisla. Eles querem acusar as pessoas. Eles querem colocar fardos pesados nas pessoas, para as pessoas carregarem. É o sistema religioso. Quer colocar um evangelho que é um evangelho impossível de viver. No versículo 5, praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam as suas roupas, seus filactérios, e alongam as franjas da veste dos fariseus. São homens que estão ensimesmados, querem ser vistos, reconhecidos, adorados. É que nem os youtubers que estão lá atrás de um like. Eu quero ser visto, eu quero ser exposto, eu quero ser reconhecido, eu quero ser adorado pelas pessoas. Esse sistema, que é um sistema do mundo, eu estou mostrando para você que ele está dentro da religião também. E esses homens, Jesus vai falar por vezes a mais aqui, vocês são cegos. O profético de vocês está morto, por isso vocês não conseguem reconhecer o que é Jesus. Vocês não conseguem reconhecer o rei do reino. Vocês reconhecem um outro reino porque vocês estão interessados naquilo que o outro reino, que é do mundo, pode vos dar. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão querendo ser vistos. Amam o primeiro lugar. Amam as posições nas sinagogas. Eles amam como se ama na igreja. Se ama lugares, se ama eu estou andando com aquele, estou andando com aquele outro. Se amam posições. No mundo a pessoa quer ser presidente da empresa, na igreja ele quer ser o vice-querubim. É a mesma coisa. Ela busca posicionamento. Você está entendendo aqui o perigo do que nós adentramos? E nós chamamos isso de graça, porque nós falamos que a graça veio para nós sermos ricos. A graça vemos para Deus nos colocar por cabeça e não por cauda. Eu quero dizer para você que colocar por cabeça e não por cauda não tem a ver com posição. Ser cabeça e não cauda tem a ver com autoridade, tem a ver com quem possui, tem a ver com domínio, não tem a ver com posição que você é colocado, porque Moisés abriu mão da posição, vocês estão me entendendo? O reino de Deus está
diferente do que está sendo apresentado aqui. Então, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na igreja, nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem reconhecidos como mestres, como doutores, como príncipes pelo povo. Ser reconhecidos como guias, que está no versículo de número 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Querem ser líderes, ter liderança, exercer liderança sobre as pessoas. É isso que eles querem. Os religiosos, o sistema desse mundo, fica nos provocando para nós adentrarmos nisso. No versículo 18 diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis, guias, está vendo como ele está chamando de guias cegos? Líderes cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, versículo 16, desculpa, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que lhe jurou. Está de olho aonde? Na herança, está de olho no dinheiro, está de olho naquilo que Deus pode dar, e está desprezando do próprio santuário, a honra de você ser santuário de Deus. Cegos, de novo no 19, não precisa abrir. No 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai, quem está falando isso, queridos, é Jesus, o Senhor Jesus. Dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, faz as coisas tudo parecendo certinho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eu estou procurando fruto. Posso ouvir um amém aqui? Eu não estou procurando o que você tem, eu estou procurando quem você é. Eu estou procurando a sua fidelidade, eu estou procurando a sua misericórdia. Eu estou procurando outro tipo de fruto. E você está me entregando o quê? Não, o ouro é sagrado aqui. Não, o santuário que santifica o ouro é muito mais sagrado do que o ouro do santuário. Vocês estão invertendo os papéis, invertendo o que é importante e o que não é importante. Ele diz, serpentes, versículo 33, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas o profético, mata os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Passou o tempo de vocês, vocês não reconheceram o tempo da vossa visitação. Eu queria juntar vocês como pintinhos, como filhinhos, mas vocês não quiseram, vocês preferiram a honra humana, preferiram os primeiros lugares, preferiram ser reconhecidos pelos homens, preferiram ser aclamados, adorados, do que me servir. Então o modelo de vocês é um modelo que não é meu, é um modelo desse mundo. Por isso que em João, capítulo de número 19, João 19, diz assim, respondeu Jesus, nenhuma, para Pilatos, vamos pegar antes, versículo 10, então Pilatos o advertiu, não me respondes? Para Jesus, para o Senhor Jesus, não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. O Senhor Jesus está dizendo assim, a autoridade que você tem para exercer sobre mim, eu que governo aqui, eu tenho domínio. Mas ela foi entregue porque eu preciso morrer. Então, é o Deus Pai que está entregando a autoridade para você, porque se Deus Pai não entregasse a autoridade para você, jamais você poderia tocar em mim. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo é isso. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, versículo 15. Mas os judeus, os religiosos que matam o profético, eles porém clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. O que está dizendo com isso? O nosso reino é igual ao reino desse mundo. O nosso reino é igual ao reino de Roma. O nosso rei é César. O nosso modelo é o modelo de César. O nosso modelo é o modelo de império. O nosso modelo é o modelo dos primeiros lugares. O nosso modelo é o modelo de orgulho. O nosso modelo é o modelo de vaidade. Esse é o nosso modelo. O nosso modelo é o modelo do ouro do santuário. O nosso modelo é de matar o profético, porque nós não queremos o profético. Nós queremos exercer autoridade. O sumo sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Ele não queria mais ser isso. Ele queria sentar na cadeira e ser reconhecido pelo povo como aquele que sentava na cadeira de Moisés. É isso que o sumo sacerdote queria agora. Ele queria a pompa.
Ele queria ser reconhecido pelos homens. Este é o grande sumo sacerdote Anás. Esse é o poderoso Caifás, governando junto com Roma, porque Roma permitia que ele exercesse o reino da religião dele dentro de Roma. César não tirou o reino dos judeus, ele impulsionou o reino dos judeus. Aliás, queridos, Satanás continua fazendo isso. Se você prostrado me adorar, toda a glória desse reino é de vocês. Vocês estão entendendo a sutileza do que eu estou pregando para vocês? Ele oferece para o Senhor Jesus: olha, se você prostrado me adorar, está vendo a glória desses reinos? Toda a glória desses reinos é sua. O homem busca o quê? A glória dos reinos, os primeiros lugares, o ser aclamado como rei, o ser visto pelas pessoas, o ser reconhecido pelas pessoas. É isso que o homem está buscando, dentro da igreja também, dentro da religião também. E por isso o profético desse povo se cegou, não consegue perceber. Por isso que em Mateus capítulo de número 21, daqui a pouquinho, Estevão, a gente volta nele. Obrigado, bebê. Mateus capítulo 21, e o Estevão, ela estava ansiosa. Mateus 21, 33. Atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa, diga Deus Pai, que plantou uma vinha. Quem é a videira que está nessa vinha? Jesus. Um homem plantou uma videira, cercou-a de uma sebe, protegeu ela. A sebe é a sebe que estava lá em Jó, e Satanás está falando: o senhor não colocou ao redor de Jó uma sebe, a ponto de eu não poder penetrar? A sebe protege. Posso ouvir um amém aqui? Então Deus plantou uma vinha e falou: está protegida, ninguém pode entrar nela. Construiu nela um lugar de fazer o vinho, edificou-lhe uma torre. Ah, aqui está a chave. Por isso que Deus não deu a herança, e arrendou-a. Embora Salmo diga que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, ao filho do homem. Deus deu a terra para o filho do homem, por um determinado período de tempo, porque arrendamento significa isso. Quanto tempo o homem tem para trabalhar a terra? Vou repetir: 6 dias trabalharás, o 7º é meu, é o meu descanso. Está começando a fazer sentido a mensagem para você agora? O 7º dia é meu. Vocês têm 6.000 anos para trabalhar aqui, trabalha direito nessa terra. Eu quero algo dessa terra. Eu criei uma vinha, e essa vinha é meu filho, é o descendente. Você é o ramo dessa vinha, e eu espero de você, que é ramo da minha vinha, que você dê fruto. Eu não espero que você ganhe a terra, porque a terra é minha. Glória a Deus. A terra eu vou emprestar para você fazer uma coisa nessa terra, e o que eu espero de você nessa terra é que você dê a mim e entregue frutos. Ele diz para o fariseu, vou voltar nesse versículo: você dá o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas negligencia os princípios mais importantes da minha palavra: misericórdia, justiça, amor. O que eu estou esperando de você é fruto. O que eu vim cobrar de você é que você ame. Eu não vim cobrar de você que você conquiste para mim. Eu não vim cobrar de você que você se sente nas melhores posições no mundo. Eu não vim cobrar de você que você seja presidente de empresas, presidente de ministério. Eu não vim cobrar de você isso. Eu não vim cobrar de você comércio, porque o primeiro que comercializou no céu, caiu. O nome dele é Satanás. Na multidão dos seus comércios, ele se corrompeu. Você percebe o modelo? Você percebe o modelo que nós estamos inseridos? Recebemos o evangelho da nação americana, capitalista, que nos ensina que nós precisamos ser prósperos. E nós achamos e comemos a teologia da prosperidade como a principal teologia. Deus não está nem aí para a sua riqueza, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele está aí para o fruto que você pode dar, meu filho e minha filha. Abra os olhos, abra o teu profético. Por isso a igreja é morna, porque ela diz estar rica e abastada, cheia de prosperidade, cheia de herança, mas não vê que é pobre, cega. Está vendo a cegueira? É nu. Você é nua, porque está buscando as coisas erradas, os motivos são errados. Eu tô mandando o profeta para buscar de você fruto, e você está me entregando o quê? Tudo que você tem, as heranças. Você está de olho na coisa errada, igreja. Religião e mundo, vocês estão de olho na coisa errada. E pregamos o quê? Prosperidade. Você vai ser próspero, você vai ser muito rico. Meu Deus! É fruto que Deus está preocupado. Então cercou de uma sebe, construiu nela um lugar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a a uns lavradores. Nós somos lavradores dessa terra. Depois se ausentou do país. Eu te dei a terra,
trabalha nela, eu estou no céu. Governa, eu te dou domínio sobre tudo que eu criei. Eu quero que você exerça domínio, não possessão de terra. Eu não quero que você seja o sem terra, ou o que busca a terra. Eu quero que você abra mão da terra e busque o céu. A igreja tem buscado a terra, por isso ela é pobre de poder, pobre de sabedoria, pobre de caráter, porque caráter é fruto do Espírito. A igreja tem buscado a coisa errada. O seu profético se cegou. Não se enxerga mais o céu. Não se enxerga a cidade das ruas de ouro. Ela enxerga o ouro da cidade. Ela santifica o ouro e negligencia o altar. Meu Jesus. Mas eu quero declarar que com vocês não será assim. Não será. Porque em nome de Jesus o Senhor limpa todo o nosso profético, a nossa ótica. Ele tira a ótica de nós. O que Satanás faz com o Senhor Jesus? É o que ele faz conosco. Olha, se você me adorar, toda essa glória será tua. É para você. Você não está com fome? Não é fome que você está? Faz essas pedras se transformarem em pão. E me mostra que você é filho de Deus. Ele fala, não só de pão viverá um homem. Não é para mim. Não é para matar minha fome. Não é para matar os meus desejos. Não é para mim. O diabo está toda hora oferecendo que é para você. Fique rico, fique próspero, suma, compra uma casa na praia, de preferência pega uma lancha bem bonita. Compra umas 5 casas, viva do aluguel. Mas não tenha possessão de nada. Não tenha domínio nenhum. O diabo está preocupado com o seu domínio. Escuta o que eu estou te falando, está preocupado com o seu domínio. Ele não está preocupado com a sua herança. A herança ele está te oferecendo. E sabe o que acontece com a igreja? Ela está comprando a herança que o diabo oferece. Escuta isso, filhos. Escutem isso. A igreja está comprando a herança que o diabo está oferecendo. Só que Jesus nega toda essa herança que o diabo lhe oferece. E então vem anjos do céu, sobrenatural. Eles servem. Oh, glória. E então ele pode dizer, sabe por que agora com sabedoria o meu caráter foi demonstrado que eu sou filho? Então o Espírito do Senhor está sobre mim. Oh, glória. Agora tem poder, tem domínio, tem autoridade sobre mim. E porque tem domínio, tem autoridade sobre mim, esse evangelho vai ser anunciado para fora. É para as pessoas, não é para mim. O cego vai ver, o surdo vai ouvir, o paralítico vai andar. Aleluia. Porque o poder não é para mim. Não é para o meu reconhecimento, não é para a minha autoridade. O poder é para libertar o cativo, aleluia. É para isso que é o poder. É isso que eu uso o poder com sabedoria. A sabedoria é para levantar as pessoas, não você. Senhor, Marcos 10, aí no teu reino, João e Tiago, e a mãe deles, vai lá mãe, quem sabe ele escuta você melhor mãe, do que a nós, porque Pedro estava sendo aclamado, eu te dou as chaves do reino, porque ele teve revelação do céu, então eu vou te dar a chave do reino, Pedro vai ser aclamado, então agora é conosco, Senhor, pode dar o que nós vamos te pedir? Fala, o que você quer? Senhor, lá no teu reino, o Senhor dá para a gente sentar um à tua direita, à tua esquerda. O que eles querem? Posição. O que é isso? Da religião. Eu quero posição. É isso que eu estou esperando. Eu quero que me dê posição. E Jesus fala assim, vocês podem então, Jesus não fala, não vou te dar. Ele fala, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Que cálice é esse? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha, mas a sua vontade. É o cálice da renúncia total a quem você é, para fazer a vontade de Deus. Você quer ter posição no céu? Pedro fala para Jesus, nós que tudo deixamos, te seguimos, o que será de nós? Lá no céu, no meu reino, vocês vão sentar em 12 tronos. Posso ouvir um amém aqui? Trono é para quem renuncia, não é para quem conquista. Alô? Estão aí? Vocês estão entendendo? Ele fala, mas olha, vocês estão no modelo errado. O modelo de vocês é do governo desse mundo. No meu reino é diferente. O maior de todos no meu reino é o que serve o outro. Está errado. O conceito está errado. O conceito está fora. Abra os seus olhos. Que os anjos do Senhor que têm o colírio possam pingar nos nossos olhos nessa noite. E possam abrir os nossos olhos para o profético
de Deus. Então ele se arrendou aos lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, nós temos uma última colheita, que é a colheita final. Enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Deus queria frutos. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro, e a outro apedrejaram. Apedrejaram os profetas que foram lá cobrar frutos. Inclusive, enviou ainda outros servos em maior número, e trataram da mesma sorte. Zacarias morreu entre alpendre e o altar. O profeta Zacarias. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: meu filho vão respeitar. Quem é esse filho aqui? Jesus. O dono da vinha é Deus. A vinha, os lavradores da vinha são os homens, no primeiro momento os judeus. Mandam Jesus. Eles matam o profético de Jesus, porque eles não querem a verdade de Jesus. Por quê? Porque, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, matemo-los e apoderemo-nos da sua herança. O que eles queriam? Herança. Está entendendo o problema da herança? Vocês estão entendendo que o problema do ter? Estão entendendo que o homem quer herança? E pela herança ele mata até Jesus, ele mata o profético e depois ele veio matar Jesus? Ele continua: quando pois vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Antes, e agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. 41, responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores. Quem são os outros? Eu e você. Que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. O que ele espera de mim e de você? A mesma coisa que o profético de Deus sempre esperou: frutos, amor, paz, longanimidade, benignidade. O Senhor sempre esperou a mesma coisa. Perguntou-lhe Jesus: nunca lesse a escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra, essa revelação, essa palavra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Está claro aqui que são eles? Até os fariseus entenderam, até os religiosos entenderam. Mas mudaram de posição? Infelizmente não. Infelizmente não. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram como pedra do edifício do céu. A Bíblia diz que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. A Bíblia diz que nós somos edifício de Deus, lavoura de Deus, em 1 Coríntios capítulo 3. Você é o edifício de Deus que Deus está edificando. Ele colocou você como estrutura no santuário que tem o fundamento que é Jesus. Só que o povo que andou com Jesus, os fariseus não quiseram. Os judeus não quiseram. As multidões falaram: duro esse discurso, quem pode ouvir? E se afastaram. Depois ele perguntou para os 12: e vocês também querem vazar? Quem ficou do lado dele? 12. E no final, nem os 12. Nenhum ficou com Jesus até o final. Todos tiveram que se arrepender. Está comigo aí? É difícil o evangelho da verdade. Amém? Mas eu declaro em nome de Jesus que você viverá para produzir fruto pela verdade de Cristo, que isso será para você um motivo de viver e de morrer pela verdade dele, por ele, para ele, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 15, você conhece a palavra? Olha que interessante que é isso, filhos. Os homens estão olhando para a herança. Em Lucas 15, já pulei um monte de coisa aqui, já fui para frente e para trás também, não estou mais no script, tá bom? O mais moço deles, continuou, certo homem, versículo 11 do capítulo 15, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. O que ele quis? O que cabia a ele, a sua herança. Ele quis a parte que lhe cabia. Mais um que vai se perder, mas depois vai reconhecer. Posso ouvir um amém aqui? E ele vai reconhecer, vai voltar para onde? Para o dinheiro que o pai tinha? Não, para a pessoa que o pai era. O homem bom que o pai era. Quantos trabalhadores do meu pai tem lá o sustento? Estou comendo aqui alfarroba de porco. Eu reconheço quem é meu pai. Eu reconheço o amor dele. Agora eu estou pronto para voltar. Agora eu estou pronto para estar com ele. No 16 é a mesma coisa.
No capítulo 16 tem duas passagens. O meu servo, administrador infiel, ele é pegando a parte dele, do montante do dono. Não está usando direito aquilo que Deus colocou na mão dele para ele administrar. Ele era um administrador infiel. Aí, quando ele é pego nisso, o patrão pergunta para ele, o que eu estou ouvindo de você, que você está administrando errado os bens? Ele fala, olha, tal, ele sai por ali, não fala nada para o patrão, e começa a negociar com o que o patrão tinha. E ele negocia com um, devia 100, fala, não, escreve 80 e está tudo certo. O outro devia sei lá quanto, escreve metade e está tudo certo. E o patrão exalta a astúcia dele, não a infidelidade dele, mas ressalta a astúcia dele. Fala, os filhos desse mundo são mais astutos do que os filhos do reino. E ele diz, faz isso, porque, quer ver aqui no versículo 9, ele diz assim, vamos pegar o 8 e o 9. E elogiou o Senhor o administrador infiel, não por ser infiel, mas porque se houver atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, aquilo que coloca na sua mão, fazei amigos. Para que quando aquelas vos faltarem, as riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ele está falando de céu. Está falando que o bem que você faz pelo outro, o amor que você mostra ao ajudar o próximo, ele retorna para você como lugares, moradas eternas. Você recebe coisas de Deus para doar. Você recebe coisas de Deus para dar para as outras pessoas. É por isso que nós recebemos coisas de Deus. E é por isso que ele fala que esses homens poderiam, inclusive, recebê-lo nos tabernáculos eternos. Se, pois, vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas, versículo 11. De origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se você não é fiel nem no que Deus te dá na mão aí para fazer. Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. E na sequência ainda vem o rico e o Lázaro. O rico está ali cheio das riquezas. E o Lázaro, um pedinte, na porta. Os dois são filhos do mesmo pai, os dois são filhos, entre aspas, de Abraão. Tanto que o rico vai dizer, pai Abraão, manda o Lázaro, com uma gota dele, me molhar aqui no inferno, está horrível aqui. Ou manda alguém ressuscitar dos mortos para pregar lá para meus familiares, não vim parar aqui. Ele fala, olha, eu te dei tudo em vida, você usou para você não usou para o próximo. Eu te dei talentos, eu te dei dons, eu te dei tantas coisas, e você se enriqueceu e nem se compadeceu do Lázaro que está aí. Não adianta você me chamar de pai agora, porque eu não sou seu pai. Lázaro está aqui no meu seio, mas você recebeu seus bens em vida. Lázaro não recebeu, mas aqui ele está no descanso eterno. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Você percebe que as três parábolas, elas são sobre a mesma coisa? Sobre pessoas que querem a herança, mas elas não querem o coração. Elas querem coisas para si, mas não querem para o próximo. E Deus está pegando até um administrador infiel e está falando para ele, eu posso ter um lugar para você no céu, se você abrir os seus olhos e olhar para aquele que está necessitado mais do que você. Faz amigo enquanto tem tempo. Usa o que Deus te deu para amar enquanto é tempo. Porque senão, se você estiver ainda acumulando a glória para você, essas coisas serão tiradas. Mas como devemos então, meus queridos irmãos, agir? Em Marcos, capítulo de número 6, antes de entrar nisso, eu quero ver uma outra coisa com você. Note que o diabo está preocupado com a sua posse e não com a sua herança. Embora ele ofereça a herança, o que preocupa o diabo é o domínio que você exerce. O que preocupa o diabo é a autoridade que você tem. O que preocupa o diabo não é o governo visto, nem aquilo que você acumulou. O que preocupa o diabo é a autoridade no reino do Espírito de domínio que você exerce. Por isso, no capítulo 6, no versículo 14, diz, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Quando falam que haveria um rei em Israel, Herodes manda matar as crianças. Porque o que preocupa o reino das trevas, o que preocupa a religião, é quando se levanta um reino, um rei que tem domínio, pessoas que têm domínio.
Não que exercem herança, não que tem herança, mas que tem domínio. Outros diziam é Elias, ainda outros é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse a João, é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Herodes estava adulterando com a mulher do seu irmão, e João foi lá lembrar ele, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Por causa dessas palavras, do verdadeiro evangelho, que vai lá cobrar fruto, do verdadeiro profeta que está cobrando fruto, ele fala, não, você não vai cobrar. Então João dá uma vacilada lá, começa a perguntar se Jesus era aquele que tinha que vir, se tinha que esperar outro Messias, vai preso, e chegando o dia favorável em que Herodes no seu aniversário natalício deram um banquete aos seus dignatários, vai oferecer para a menina que dançou, que é a Salomé, de acordo com Flávio José. A Salomé dança, toda seduzente, e quando Herodes vê aquela dança, ele fala, pede-me o que você quiser, nem que seja metade do meu reino, ainda que isso seja um aumento no que ele estava dizendo na fala, porque de fato ele não podia dar o reino, ele era um tetrarca, governador só, ele não tinha nem autoridade sobre aquele reino que ele está oferecendo, ainda que fosse isso, uma hipérbole, todavia ele está falando, olha, é tão importante que eu te ofereço o reino. O que o diabo oferece, queridos? Reino. Não é isso que o diabo oferece? O reino desse mundo. O que você quiser, Salomé, é seu. Mas o que ela está preocupada? O que a mãe dela está preocupada? Eu quero a cabeça da autoridade daquele que traz o profético de luz. Eu quero cabeça de profeta. Você está comigo aí? Eu quero a cabeça do João Batista num prato, e a cabeça de João Batista vem num prato. Porque o verdadeiro profético incomoda os reinos desse mundo, incomoda a religião, e ele vem cobrar o quê? O fruto do Herodes. E qual que era o fruto do Herodes? Prostituição, adultério, tudo errado. Está comigo? Como que Deus quer fazer conosco? Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é um reino de amor. Deus espera de mim e de você sabedoria essa exercida em amor. Em Romanos capítulo 14, é um texto que fala de sabedoria e poder do Espírito, amém? Nós estamos falando de sabedoria e poder de Espírito, estava sobre Estevão, tem que voltar a Estevão, né? Não é agora ainda, esqueci do Estevão, tá vendo como eu esqueci do Estevão? Mas eu vou voltar nele, estou chegando no final da mensagem, tá bom? Você aguenta mais uns 10 minutos aí? Em Romanos 14, versículo 1 e 2, diz assim, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o que é débil é vegetariano, come legumes. Tá bom? É gostoso comer carne, continua comendo carne aí. Mas se você não crê que quer ser vegetariano, seja vegetariano, está tudo certo. O que é débil na fé, come legumes. No versículo 13 ele diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, não senta na cadeira de Moisés e começa a apontar o dedo do evangelho da lei para o seu irmão. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Versículo 15, se por causa da comida o teu irmão se entristece, o cara come legumes, e você vai comer com ele, vai numa churrascaria, leva ele na churrascaria, você está levando o seu irmão a pecar, então não faça isso. Se preocupe com o próximo. O amor, ele é exercido quando você não busca os seus próprios interesses, você busca o interesse do outro. Esse é o fruto que Deus espera. Essa passagem está mostrando que o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Está falando, não faça algo para deixar o seu irmão triste. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Versículo 17, o reino de Deus não é coisa física, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Busca os princípios do reino, os frutos do reino, justiça, paz, alegria do Espírito Santo. Não destruas, versículo 20, a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Não escandalize ninguém. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Ele está mostrando para nós um equilíbrio
de nós nos preocuparmos mais com o próximo, não com as coisas da carne, mas com o próximo, com a pessoa. O que importa se ele come ou não come, se ele bebe ou não bebe? O que importa isso para você? Não julgue o seu irmão. A sua liberdade não pode ser escândalo para o outro, é isso que ele está mostrando para nós. Então, se você ama o seu irmão, não vai fazer ele se corromper por causa da sua liberdade. A sua liberdade vai até onde você tira a liberdade do outro. Posso ouvir um amém aqui? É isso que ele está ensinando. Ora, nós que somos fortes, capítulo 15, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Agrade quem? O próximo. Porque a lei se resume em dois princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Posso ouvir um amém aqui? Quem ama o próximo não adultera. Quem ama o próximo não cobiça o que é do próximo. Quem ama o próximo não rouba. Quem ama o próximo, enfim, não faz todas as outras coisas que a lei diz para não fazer. Quem ama o próximo, faz com o próximo aquilo que ele espera para si mesmo. Amém? Ora, aí versículo 13, diz assim, antes, vou pegar o 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos aos gentios com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor vós os gentios, e todos os povos o louvem. Então, Jesus veio para abrir os olhos dos gentios, daqueles que não tinham aliança. Ele não veio em benefício próprio, e nem simplesmente só pelo seu povo, ele veio para o que era o seu povo, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. O amor é pelo próximo. A autoridade que Jesus veio exercer, o domínio que ele veio exercer sobre pessoas, não sobre coisas, nem sobre lugar. Ele veio exercer domínio sobre as pessoas. Muito bem. Em Atos capítulo 1, agora os discípulos, chegando no final da mensagem. Atos capítulo de número 1, Jesus ressuscita. E ele aparece 40 dias para os discípulos. Nesses 40 dias, ele está falando a respeito do reino dos céus. Ele está falando, meu reino vai chegar. Está chegando o meu reino. E por 40 dias ele prega a mesma mensagem. A ponto, a esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, versículo 3, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Por 40 dias ressurreto, Jesus só falou, eu vou voltar, eu vou sentar na promessa, eu vou sentar no trono de Davi, e eu vou governar, vou exercer domínio sobre as nações da terra. Não é esse o tempo, eu não vim para exercer isso, eu vim para exercer domínio, mas chegará um tempo que esse domínio vai se estender, nunca vai ser paralisado, e eu vou reinar sobre as nações dessa terra. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Quem espera esses dias? Eu espero muito esses dias. E aí diz no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, já que está falando tanto de reino, natural que eles perguntassem do reino, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel, que eles estão preocupados com a herança, o reino físico? Jesus fala. Respondeu-lhes, não vos compete, queridinhos, conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que compete a vocês saber? Mas recebereis poder. Eu estou entregando para vocês poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu quero que vocês façam o que eu fiz, exerçam domínio sobre pessoas, ganhem as pessoas, arranque as pessoas do inferno, ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Sai debaixo do sistema religioso, sai debaixo das quatro paredes, vai para onde eu vou te mostrar, vai para uma terra que eu te enviarei. Quando chegar na terra, não ganha a terra, ganha as pessoas que estão nessa terra. Está entendendo o que Jesus está falando? Então o Espírito do Senhor está sobre você por um propósito. Então o Espírito Santo vem no capítulo 2, vem sobre eles. E Pedro fala, olha, versículo 19, mostrarei através de vocês, o que está acontecendo aqui no Pentecoste, são os prodígios de Deus. Lembra, sabedoria, mais espírito, mais caráter, produz o quê? Prodígios. Então ele fala, mostrarei prodígios em cima do céu, sinais, embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E ele vai dizer no 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que vocês iam renunciar a Ele, que vocês iam matar Ele, que vocês não iam receber o profético dEle, mas Ele ressuscitou, e é por causa desse nome que nós estamos aqui. E aí no capítulo 3, Pedro e João subiam no templo, para a oração da hora nona, era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente
na porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O homem está preocupado com herança, com dinheiro. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber dinheiro, herança. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. Eu não tenho dinheiro, não. Eu não tenho herança, não. Mas eu tenho descendente. Aquele quem eu tenho, no original é quem eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus recebe poder. Levanta e anda. Você pode dar uma glória a Deus? O Senhor quer que você exerça isso. Exerça isso. O Senhor está esperando de vocês. Agora vamos voltar a Estevão. E vamos encerrar em Estevão. Muito obrigado por me lembrar do Estevão. Atos capítulo 7, ela me lembrou. Ainda bem que ela me lembrou, senão eu ia esquecer mesmo. O momento que ela falou é que me lembrou. Qual que era a acusação de Estevão? Porque temos capítulo 6, versículo 14, temos ouvido dizer que esse Jesus do Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O que Estevão, pela revelação, nos traz? Nela, Deus não deu herança na terra da promessa, entre aspas, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele, a semente ao descendente, não tendo ele filho. A promessa toda girava em torno do descendente. E então, ele levanta José e vai e tal, vamos chegar em Moisés. Quando chega no versículo 20, diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Versículo 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras, mas rejeitou o modelo, o sistema desse mundo, ao não querer ser chamado filho da filha de Faraó, mas estar junto com o povo de Deus. Mas ele era eloquente e poderoso em obras, ele não era gago como ele se tornou. Aqui Moisés é eloquente em palavras, poderoso em palavras e obras. Vendo um homem tratado injustamente, tomou, aí ele vai fugir, o homem vai dizer: você vai matar a gente como matou o egípcio, e vai e foge. Versículo 34, Deus vem para Moisés e diz: tira as sandálias do seu pé, que o lugar que você está é santo. Vi com efeito o sofrimento do meu povo do Egito, ouvi o seu gemido, e eu desci para libertar o meu povo desse sistema egípcio. Vem agora e eu te enviarei ao Egito, para você libertar o meu povo de lá. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, versículo 35, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios, está vendo prodígios? Sinais da terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. E foi Moisés, a esses Moisés, vocês estão defendendo e falando que serve ele. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele se referia a Cristo. Estevão está falando: Moisés tinha prometido que veria um profeta que vocês não estão reconhecendo. E esse profeta que vocês não estão reconhecendo é Cristo. A este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem vossos pais não quiseram obedecer. Você está falando que serve Moisés? Seus pais não quiseram obedecer Moisés. Antes o repeliram e no seu coração voltaram ao sistema do mundo, voltaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos, mas Deus o afastou e o entregou ao culto dos deuses que eles adoravam, ao bezerro de ouro. E 44, o tabernáculo testemunha estava com nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto do tabernáculo no deserto, o qual também nossos pais, com Josué tendo recebido, levaram. Então o modelo que nós copiamos é o modelo do tabernáculo do céu, o qual também nossos pais, com Josué tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Olha agora, este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão que ele edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo. Estava sendo acusado de falar contra a lei de Moisés, que eles mesmos não obedeciam.
nem os pais dele. E estavam sendo acusados dele dizer que aquele templo humano, feito por homens que queriam ter uma herança, também ele não estava recebendo, porque diz que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? O lugar do repouso de Deus é dentro de mim e de você. Você pode dar um glória? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz. Olha o que ele vai dizer agora, Estevão, é forte. Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis por causa da herança. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Parece dura a sentença de Estevão. Parece que Estevão está sendo duro com os religiosos, mas ele está dando a oportunidade deles entenderem o céu. Mas se fosse essa a motivação errada de Estevão, se o fruto dele não fosse bom, não ia acontecer o que acontece agora. Note, o coração de Estevão, ouvindo eles isto, que eles eram traidores, que eles mataram Jesus, que eles não queriam os profetas, mas que eles queriam o modelo do sistema desse mundo, que adoraram um bezerro de ouro, que adoraram ídolos, que praticaram idolatria, assim como é praticado dentro da igreja muitas vezes hoje. Ouvindo eles, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes em ira contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus, aleluia, exercendo domínio. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, não queriam ouvir a verdade do Evangelho. E mais uma vez a religião vai matar um profeta. E unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, o amor no coração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras adormeceu, e outro religioso que consentia com a sua morte, e Saulo consentia na sua morte. Sabe, queridos, nós chegamos num momento aonde nós precisamos viver uma verdade pura e limpa. Chegamos num momento que nós temos que checar de verdade as motivações do nosso coração. O que nós queremos de Deus? Qual é a verdade dentro de nós, queridos? O meu convite nessa noite é para que você pergunte a Deus: qual é a verdade que está dentro de mim? O que eu quero de Deus? O que eu quero é para mim? O poder que eu busco é para que eu seja aceito pelas pessoas? O poder que eu busco, as posições que eu busco, será que eu busco o que Deus quer? Eu busco as coisas do mundo? Será que tudo que Deus me deu, eu estou exercendo para servir no reino dEle? Será que os recursos que Ele me dá, será que os dons que Ele tem me dado, eu tenho usado pela vida do próximo? Será que é isso que eu e você, de verdade, filhos, temos feito? Porque o profético de Deus, nessa noite e nas noites daqui para frente, ele vem buscar uma coisa, ele vem buscar fruto. Deus está aqui para buscar o nosso fruto, fruto de amor. Estevão podia dizer para esse povo: arrependam-se que vocês são homens de dura cerviz, porque ele amava o povo, porque ele estava se dando pelo povo, porque ele estava morrendo pelo povo, estava sendo apedrejado pelo povo. Mas ao mesmo tempo, naquele céu, o Senhor Jesus levanta do trono para ver esse homem que testemunhou dele com tanto amor e com tanta verdade. O Senhor quer transformar a mim e a você em testemunhas de verdade de Cristo. E isso não cabe dentro dessas paredes. O que cabe dentro dessas paredes é religião. O que cabe dentro dessas paredes é sistema. Eu quero que você comigo rompa esse sistema. Amém, meus queridos? Não há mais espaço para nós ficarmos com os nossos dons, lapidando os nossos dons com os nossos irmãos. Dom não é para você, para irmão. Dom é para aquele que não conhece. Amém? Paulo fala: não vou pregar o evangelho onde já conhecem, eu vou pregar em outras fronteiras, onde não conhece. Por isso Paulo avança depois desse impacto de Estevão. Você imaginou Paulo vendo Estevão morrer por Cristo aqui? Você já imaginou que isso tocou o coração de Paulo? A ponto das vestes de Estevão, do primeiro homem dos prodígios, primeira testemunha mártir de Cristo, estar depositada nos pés do apóstolo Paulo. Essas vestes, que você pode ter certeza de uma coisa, elas carregavam unção. Esse homem era homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo,
e de boa reputação, cheio de caráter. Essas vestes tocam Paulo de uma forma que ele não esperava. Essas vestes vão impulsionar Paulo para as nações dessa terra, onde homem nenhum foi. Amém? O fato de ir para a nação também não nos abomina, não nos capacita, não nos valida, isso quero dizer, não nos valida. Mas ir para a nação com o coração certo, com a motivação correta. Eu posso fazer tudo para ser visto pelos homens, mas eu posso fazer porque de fato eu estou indo amar pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que você reflita sobre isso hoje. Reflita sobre o fruto que Jesus está esperando. Reflita sobre as reais motivações do seu coração. O que você realmente quer com Deus? Herança? Ou você quer Ele de verdade? O que de fato move você? O que de fato nos move até aqui? Ou, pastor, eu estou tão longe dessa mensagem que eu não sei nem o que me move. Eu já estou mais perdido que segue em tiroteio. Não tem problema também. É só você dar um passo hoje e dizer: Senhor Jesus, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero me aproximar do Senhor. Amém? Fecha seus olhos um instante, deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você a respeito dos seus próprios motivos diante de Deus. Deixa Deus falar com você sobre qual é o fruto que você está dando. Se há amor, se há paz, se há longanimidade, se há benignidade, se as pessoas ao seu redor têm podido encontrar em você uma videira frutífera. Uma videira frutífera, ela produz vinho, ela produz vida, ela produz uva. O vinho é o sangue, e o sangue é a vida do corpo. O Senhor está esperando frutos que as pessoas possam beber de nós. Você precisa ser o vinho novo que vai libertar pessoas. O vinho para libertar é o vinho que ele foi passado, ele foi moído, ele foi ali colocado, pisado, mas ele está produzindo vida. Quantos aqui querem produzir vida de verdade para Deus? Querem dar vida para Ele, querem dar vida pelos irmãos. Há pessoas que estão sedentas, e talvez você aqui nessa noite esteja precisando ser saciado. Talvez o que você precisa hoje é você beber do vinho de alguém. Eu estou compartilhando o vinho com vocês nessa noite. O vinho que arrebenta com a religião. É o vinho que traz vida e vida em abundância. É o vinho que faz um vaso novo. Em nome do Senhor Jesus. É o vinho que traz vida nesse lugar, traz purificação nesse lugar. Em nome de Jesus, traz autoridade, traz domínio. O Senhor quer que você exerça domínio, filho, filha. Nada tendo, mas possuindo tudo. Consegue entender esse versículo agora? Nada tendo, eu não tenho herança, mas eu possuo tudo. Eu não tenho prata nem ouro, mas quem eu tenho vai mudar a sua vida. Eu estou aqui para apresentar quem eu tenho. Eu não estou aqui para apresentar o que eu sou, eu estou aqui para apresentar quem eu tenho. Eu estou aqui para apresentar Ele, para testemunhar dEle, para levantar pessoas. Eu estou aqui para amar pessoas. Nós estamos aqui para amar pessoas, queridos. E se nós não entendemos isso ainda, nós estamos longe, longe, longe dos frutos que Deus espera de nós. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus que o profético nessa noite ele vem para abrir olhos. Ele vem quebrar sistema de religião dentro de nós, da nossa cabeça. Sistemas do mundo travestidos de religião. A pompa do mundo sendo trazida para nós. A vaidade, aquele que quer ser adorado, quer ser reconhecido. Eu declaro tudo isso quebrado em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que nós diminuímos para que Cristo cresça em nome de Jesus. Não cedemos às glórias desses reinos desse mundo, mas cedemos à glória suprema do céu. Amém, amém, aleluia.